Me responda uma coisa, qual é o palco dos seus sonhos? Pode ser que você já esteja acostumado ou acostumada com palco, tocando com artistas, banda, orquestra, na igreja, tocando num bar, com churrasco, roda de amigos, família ou mesmo tocando apenas para você. Cada uma dessas situações é um palco, claro, mas eu perguntei qual é o palco dos seus sonhos. Parece uma pergunta simples de responder, mas eu garanto que você não faz ideia da enorme quantidade de palcos possíveis na música, e um deles pode ser o palco dos seus sonhos e você talvez nem saiba. Tá curioso? Então fica aqui comigo até o fim desse vídeo que você vai descobrir. Fala Takadimer! Eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor, educador, pesquisador musical e doutor em música. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que sonha em tocar num palco? Sonha em ter a experiência de ver as pessoas aplaudindo e pedindo bis. Talvez você seja essa pessoa que diz por aí que sonha com um palco. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, o músico e a música merecem todos os aplausos. Mas esse palco em que as pessoas aplaudem e pedem bis é aquele palco enorme onde acontece uma grande performance, uma apresentação musical com diversos instrumentos, cantores, luz, câmera, plateia, flash, celulares. É mesmo um privilégio poder tocar num palco desses, e eu mesmo já tive e continuo tendo várias destas oportunidades. Mas este não é o único palco da música. Existem outros que não têm holofotes, luz, plateia, mas que têm a mesma importância e trazem a mesma realização. E como eu disse antes, um deles pode ser o palco dos seus sonhos e você talvez nem saiba. Mas quais são esses palcos que não têm holofote, luz e nem plateia? Esses palcos estão escondidos nas outras grandes áreas da música. E quais são estas outras grandes áreas da música? Além da performance musical, onde acontecem os grandes shows, existem 3 outras grandes áreas de trabalho dentro da música que também têm os seus respectivos palcos. A educação musical, a produção musical e o music business. Existe também a área da pesquisa acadêmica e da musicoterapia, que são muito importantes, mas hoje eu vou falar exclusivamente dessas 3 áreas. A área da educação musical é enorme, abrange um grande número de profissionais com diferentes habilidades e com uma responsabilidade muito grande que é ensinar música. Quando a gente fala em educação musical, o profissional que vem à cabeça é o professor de música, claro. E qual é o palco do professor de música? Aí alguém pode responder, Marcelo, é a sala de aula. Eu discordo. Eu vou te falar por quê. Nenhum professor de música ensina tudo. Sabe por quê? Porque ele não sabe tudo. Cada um se especializa no assunto que mais domina e que mais gosta de ensinar. E o professor de música que ama ensinar o que mais sabe, vai estar presente em todos os palcos que os seus alunos estiverem. Pegaram a ideia? Eu vou repetir. O professor de música que ama ensinar o que mais sabe, vai estar presente em todos os palcos que os seus alunos estiverem. Eu vou te dar alguns exemplos. O professor de musicalização infantil. Eles têm a função de despertar a sensibilização musical na criança logo na primeira infância. E a realização musical desse professor é quando essa criança canta, toca, dança e encanta os pais, a família e todo mundo. É ali o palco desse professor. A educação infantil é um trabalho muito importante, muito bonito e muito prazeroso. É um belo de um palco. E tem mais, viu? Nunca falta trabalho para esse profissional. Um outro exemplo muito comum é o professor de instrumento. Esse tem uma responsabilidade quase sagrada na vida do aluno. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele pode despertar a música no aluno, ele também pode frustrar. O professor de instrumento que ama o que faz, entende que cada aluno é uma partitura em branco. Como assim, Marcelo? Cada aluno tem um desejo e um objetivo com a música, independente da idade, da classe social, do instrumento. E a função desse professor é exatamente ajudar esse aluno a chegar nesse seu objetivo. Todo grande músico que é famoso, premiado, celebrado, que já ganhou prêmio, sempre reconhece e agradece o impacto que o seu professor de instrumento teve na sua trajetória. E o palco desse grande músico passa a ser também o palco desse grande professor de instrumento. É um trabalho muito nobre e esse reconhecimento é muito bonito de ver. Tem também outros professores, o professor de teoria, de partitura, de regência, professor de composição, arranjo, de produção musical, professor de empreendedorismo, ou seja, a atuação de um professor de música é universal e muito importante para o desenvolvimento do estudante. E na música, independente do que você queira aprender, em algum momento
você vai precisar de um professor. E qual é o palco de todo professor de música? É a realização musical do seu aluno, pode ter certeza. Uma outra área muito grande e importante na música que eu havia falado antes é a produção musical. E a produção musical? Uma outra área muito grande e importante na música. A produção musical abrange desde a área da criação musical até a organização de um evento. Tudo acaba sendo classificado como produção, de alguma maneira. Eu vou listar aqui alguns profissionais que atuam nesta área e vocês vão ver qual a importância deles. O arranjador, por exemplo, é um músico que recria, que reescreve uma música já conhecida. Por exemplo, suponha que um artista de música sertaneja seja convidado para cantar com uma orquestra sinfônica. Quem é a pessoa que vai adequar, que vai recriar, que vai escrever a música desse cantor para a orquestra? O arranjador. Outro exemplo, suponha que um compositor criou uma música no violão, voz e violão, e esse cantor não sabe escrever a sua música na partitura, não faz ideia como fazer isso. Ele consegue apenas tocar e cantar. Mas essa música, para ser gravada, precisa ser tocada por outros músicos, precisa ter outros instrumentos para ela poder ficar completa. E quem é o responsável por preparar tudo isso? O arranjador. Então eu te pergunto, qual é o palco do arranjador? O sucesso do seu arranjo, claro. Aliás, o arranjo de uma música pode ser a chave do sucesso comercial dessa música. E pode ser até mesmo que esse arranjador esteja no palco tocando junto ao artista, mas não é aí o seu palco. O seu palco é o sucesso do seu arranjo. E assim como o arranjador, a gente pode considerar a mesma coisa para os compositores, por exemplo, de jingle, que são aquelas músicas de comerciais e propagandas, os compositores de trilha sonora de filmes, de música para videogame. Quem não se lembra da famosa música do Titanic, por exemplo, ou qualquer uma outra música de filme? O palco destes compositores é também o sucesso dos seus projetos, das suas composições, dos seus jingles, das suas trilhas que ficam na cabeça das pessoas, ainda que estes compositores não sejam conhecidos. E tem também muitos outros profissionais da produção musical que não necessariamente criam a música, mas são responsáveis por fazer com que ela aconteça. Por exemplo, os engenheiros de som ou técnicos de som. Eles trabalham dentro dos estúdios ou em shows ao vivo e são responsáveis por gravar, mixar, masterizar todas as músicas que eles fazem. A função deles é tão importante que os grandes artistas não abrem mão da contratação de um grande engenheiro e técnico de som. Eles são contratados quase como um membro da banda. E qual é o palco destes profissionais? O sucesso e reconhecimento das suas produções, seja pelo público, seja pelos músicos, seja pela crítica. Aliás, muitos deles são premiados e ficaram bastante conhecidos. Outros profissionais que atuam na produção musical são aqueles responsáveis por produzir um evento, um show, um concerto musical. Eles cuidam de toda a logística, que não é pouca. E qual é o palco destes profissionais? O sucesso do seu evento, a satisfação das pessoas, do público, dos artistas. Já pensou a música sem os produtores musicais? Acho que a música não aconteceria. Eles realmente merecem todos os aplausos. E a terceira área de enorme impacto na música e muito importante é o music business, é a turma do negócio da música, que vai desde fábricas de instrumento, de equipamentos, a gravadoras, empresários, casas de show, festivais, plataformas de streaming, enfim, tudo o que você possa imaginar que seja business dentro da música. E aqui eu não consigo nem mesmo listar porque é enorme a quantidade de pessoas atuando nesse mercado. E mais uma vez a pergunta é, qual é o palco de cada um destes profissionais? Certamente é o sucesso do seu trabalho para que a música, no final, aconteça. Então, qual é o palco dos seus sonhos? Se você agora está pensativo ou pensativa, é porque você deve ter percebido que tem muita coisa para ser feita dentro da música que provavelmente está ao seu alcance ou que você pode começar. E essas realizações podem ser um dos seus sonhos, e você ainda não sabe. Então pense aqui comigo, não há nada em música que você não consiga realizar. Talvez o que você precisa é descobrir qual é a verdadeira vocação na música, qual é o seu verdadeiro palco. Pode ser que você vá se surpreender com a sua capacidade e como esse seu talento, que você ainda desconhece, pode impactar de maneira muito positiva para que a música continue acontecendo. Tá claro? Se esse conteúdo fez sentido para você, então curta aqui esse vídeo, siga o canal e compartilhe com os amigos. E tem mais, para receber conteúdos exclusivos, é só me seguir nas redes sociais, os links estão logo aqui embaixo. Tá legal? Vejo você no próximo vídeo.